Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez mais aqui para o nosso compromisso de todas as segundas-feiras, as nossas lives, para podermos participar do banquete, que o Senhor Ele nos concede. Vamos estar aguardando aí alguns amados para nós darmos início em nome de Jesus. E à medida que você for entrando, você vai deixando aí seu joinha para nós começarmos e descobrimos as preciosidades, que o Senhor tem preparado para a nossa vida nesta noite. Enquanto os amados já vão entrando aí conosco, dá seu ok aí para nós começarmos, tá? Se o som tá tudo direitinho com os irmãos, para nós já darmos início a mais uma noite abençoada na presença de Deus. Nosso amado irmão Antônio Oliveira já está conosco, está sempre conosco aqui, para compartilharmos esse tempo precioso. A paz do Senhor, irmã Gilda Silva, que Deus abençoe a sua vida. A irmã Luciana, que Deus abençoe. Ajude também a nossa princesa está aqui conosco, dando o seu joinha, dando o seu ok, E você divulgue aí para seus conhecidos aí, compartilhe aí com os amados. Temos hoje de Deus uma palavra preciosíssima. Vamos estar aqui relembrando coisas preciosas à luz da Bíblia Sagrada. Está conosco também nosso amado irmão Júlio Ribeiro, Júlio Reis, Dona Marlene Quáquio. Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Nós já vamos fazer uma oração, entregando esse tempo precioso aqui nas mãos do Senhor. Tem uma palavra hoje muito forte para o nosso coração. Vamos falar um pouquinho dos atributos de Deus, os atributos que estão um pouco esquecidos, nas nossas mensagens, nas nossas pregações. Nossa irmã Isabelle também está aqui conosco. O irmão Antônio falou que estava esperando para ouvir a palavra. Deus abençoe, meu querido. Tenho certeza que tem uma palavra de Deus hoje para a nossa vida. E vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e eterno Pai, Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és a única razão, Deus, de nós estarmos aqui nesta noite. Eu te louvo, Deus, por esta preciosa oportunidade, pela vida dos amados irmãos, Pai, que já estão conosco e vão participar aqui ao vivo conosco, outros que ouvirão, Pai, em outra oportunidade. Mas eu peço ao Senhor que, através dessa palavra, Deus, essa vida, esta casa, essa família, esse servo do Senhor, esta serva, essa alma tão preciosa que participa conosco, Pai, que seja profundamente impactado, Deus, pela revelação da Tua palavra. Nós não temos outro objetivo, Pai, nesta noite, a não ser engrandecer ao Teu nome santo e nos submeter, ó Deus, à Tua vontade, à Tua direção, à Tua palavra. Amado Espírito Santo, o Senhor tem liberdade, ó Deus querido, em nossos corações, na nossa mente. Repreende, Deus, tudo que não provém do Senhor, Pai. Se há algum irmão, Pai, que está participando conosco, talvez, Pai, esteja cometido de uma enfermidade, está passando, Deus, por uma privação, Deus, uma luta constante. Senhor, em nome de Jesus, essa vida precisa de uma direção, precisa de um milagre, de uma intervenção do Senhor, e que o Senhor nesta noite, Pai, durante e ao término desta palavra, desta ministração, Pai, ó Deus, o Senhor venha operar, Deus, o livramento, a cura, o milagre, a transformação, que seja uma noite de salvação de almas, Pai. Deus, glorifica o Teu nome pela Tua santa e bendita palavra, Pai. Nos submetemos, ó Deus, à Tua exclusiva vontade,
a tua soberana vontade, Pai, que ela prevaleça sobre nossas vidas, Pai. Nós queremos ter a liberdade, Deus, de ouvir, de aprender, para que possamos praticar, Deus, a tua santa palavra. Repreende toda seta, ó Deus, maligna, Pai, todo cansaço físico, toda distração, mas que possamos estar focados naquilo que o Senhor preparou para a nossa vida nesta noite. Eu entrego todos em tuas mãos, a minha vida, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Tem bastante irmão conosco, irmão Wilson Gabriel, a irmã Eti Carvalho, que Deus abençoe a sua vida, filha. Louvado seja Deus, vai dando seu joinha aí, e eu convoco você a ficar até o final dessa live, e você vai ser, assim como eu, profundamente abençoado em nome de Jesus, tá bom? À medida que eu começar a ministrar a palavra, já não vou mais poder citar o nome dos amados aí, mas sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos poderosamente, né? Esse nosso encontro às segundas-feiras tem sido uma bênção. Na verdade, Deus tem falado, bradado ao nosso coração. Tenho certeza que você vai testificar de milagre, de bênção, em nome de Jesus. Eu aconselho a você nessa noite a pegar aí rapidamente um papel, uma caneta, porque nós vamos falar de tantos versículos. Vocês sabem que eu sou fiel à palavra do Senhor. Então eu quero que você corre lá, pega uma caneta, um papel, porque eu vou citar muitas referências, muitas referências. E talvez no prosseguimento da mensagem você não consegue assimilar tudo. Então você anota e depois, quando acabar a live, na outra oportunidade, você vai e investiga tudo aquilo que vai ser dito, tá bom? Mas eu me restringo exclusivamente à ministração da palavra, cito inúmeros versículos, para que, assim como Paulo disse, né, que a pregação dele não consistia em palavras persuasivas, palavras de homem, mas pleno poder de Deus, a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo, tá bom? Então nós vamos ler nessa oportunidade Evangelho de João, capítulo de número 16. Evangelho de João, capítulo de número 16, tá bom? Pai do Senhor, pastor Gabriel, nosso amado pastor, a irmã Vilma Rezende também está conosco, que Deus abençoe a sua vida. João 15,16 diz assim, olha, a partir do verso 5, vou ler a partir do verso 5. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vás? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, para que se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Preste atenção. E quando ele vier, o Consolador, o Deus Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Somente até o versículo de número 8. Mas nós estamos vendo nesses tempos, né? Nós estamos vivendo um tempo de oportunidades preciosíssimas. Se nós quiséssemos fazer agora uma live, interagir com alguém lá no Japão, nós poderíamos dividir a tela aqui, e isso para nós hoje seria possível. Então vivemos um tempo de grandes oportunidades. E ao pensar sobre isso, o meu coração se voltou na era da igreja primitiva, quando na edificação da igreja do Senhor, nós vemos ali um cenário de tantas limitações de locomoção, de comunicação, às vezes cartas que eram enviadas, né, para determinadas igrejas,
o seu retorno, a sua ida e o seu retorno, às vezes duravam meses. Imaginemos a expectativa, né, daquele que escreveu a carta. Nós tivemos nesse tempo, o apóstolo Paulo como o protagonista maior, né, em suas viagens missionárias, ele que interagia com as suas igrejas, a qual ele edificava, com os novos convertidos, todo o plano ali sendo colocado em prática, sendo ele levantado por Deus para ser esse missionário, né? E ele tinha esse protagonismo e ainda assim muito combatido. Agora, nós vivemos uma nova geração, um novo tempo de inúmeras oportunidades, né? Nós temos aí a tecnologia, né? Essa riqueza colocada diante de nós. Hoje nós não temos simplesmente o apóstolo Paulo, mas temos inúmeros mestres na palavra, doutores na palavra, profundamente usados pelo Senhor. Temos uma vasta literatura, né, cristã. Então vivemos um tempo áureo, um tempo glorioso de oportunidades, de preciosidades que nós estamos vivendo nesta geração. Mas embora com toda essa oportunidade, essa preciosidade que a nós é disponível, às vezes eu fico ouvindo algumas lives que a princípio nos causam um pouco de espanto e até um pouco de preocupação. Não é que eu quero aqui no início dessa palavra exercer aqui um senso de juízo e nem querer ser melhor ou pior do que ninguém. Mas a gente tem, por natureza, a capacidade, né, de ter o discernimento das coisas. Então a gente ouve cada live, não posso nem chamar de ministração da palavra de Deus, e você entende o que eu estou falando. Um dia desse estava ouvindo um abençoado e só com aquelas palavras, né? Palavras proféticas: Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua história. Eu não sei o que você está passando na sua vida, mas vem um tempo aí de provisão de Deus. Pastor Gerry, o senhor não acredita nisso? Claro que eu acredito nisso. É claro que eu acredito nisso. Se eu não acreditasse, eu não seria um cristão. Mas o que me incomoda nesse tipo de ministração, de somente profetizar mudança, de profetizar um tempo novo, uma bênção de Deus, uma provisão de Deus, mudança de cativeiro, mas embora falando, né, inúmeras vezes, citando inúmeras vezes, falando em mistério, falando em línguas estranhas, e aí você observa no comentário, no rodapé, mais de 200, 500 comentários, alguém dizendo amém, alguém dizendo eu recebo, alguém dizendo, colocando algumas carinhas, né, de choro, não sei quantas visualizações. Glória a Deus por isso, mas o que nos incomoda e nos deixa um tanto preocupados é porque em nenhum momento a Bíblia foi aberta, em nenhum momento foi ministrada sequer um versículo para trazer aplicação para aquela vida que estava ouvindo, para que de fato o trabalhar de Deus, o agir de Deus venha se concretizar naquela vida. Eram apenas promessas soltas no ar, eram apenas dizeres sem uma base bíblica. Mensagem de autoajuda só vale até a próxima mensagem. Grava o que eu estou te falando. Mensagem de autoajuda só tem validade, só tem peso até a próxima mensagem. Porque essas vidas vão pautar a sua vida, o seu cristianismo, apenas nesse tipo de mensagens. E não é isso que a Bíblia nos ensina, não é nessa direção que a Bíblia quer nos conduzir. Eu não acredito que essas pessoas que glorificam, que dá aleluia, que gostam desse tipo, fazem isso com má intenção. Eu creio que fazem isso até mesmo pela sua fragilidade,
né? Talvez esteja passando de fato por um momento difícil da sua vida, vive um momento de fragilidade. Então, quando você liga uma live e a pessoa está lá, você vai receber, essa noite Deus vai mudar a sua história e tem um plano na sua vida. A pessoa que está fragilizada, que está sem chão, que está passando por algo complicado na sua vida, ela vai receber aquela palavra, né? Só que o problema é que essa palavra que ela recebeu só tem peso até a próxima mensagem. E ela vai vivendo de mensagem de autoajuda a mensagem de autoajuda. E não vai ter transformação. A mensagem genuína, que eu quero dizer, de Deus e a sua prática, ela nos conduz, a mensagem genuína de Deus, a palavra do Senhor. E a sua prática, ela nos conduz a uma jornada progressiva de aprendizado e transformação. Vou repetir para você. A mensagem genuína do Evangelho, a palavra de Deus, e a sua prática, ok? Nos conduz a uma jornada progressiva de aprendizado e de transformação. É isso que é o Evangelho. O Evangelho não é mensagem de autoajuda. O Evangelho é mensagem de ajuda do alto. Esta sim tem validade até a eternidade. Ela é imutável. Como eu disse no início que eu quero citar Bíblia, me ater na palavra, essa progressão de aprendizado e transformação, nos diz assim a palavra de Deus. Eu disse que vou ler Bíblia para os amados. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, diz assim, verso 17, ouçam, anote e leia mais tarde. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Vou repetir a parte B. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. De glória em glória. Qual é a glória para ser alcançada? Qual é esta glória a ser alcançada? Se eu vivo pelo conhecimento e a prática da palavra, então eu vivo uma progressão de aprendizado e transformação, ou seja, de glória em glória. E qual é a glória a ser atingida? Qual é esta glória a ser alcançada? Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus estava orientando aos seus discípulos, veja o que Jesus disse sobre esta glória a ser alcançada. Diz assim, olha, Jesus falou estas coisas, no capítulo 17 do João, vai ser a oração que Jesus faz ao Pai pelos seus discípulos. Então ele diz assim, Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu, disse em oração, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Olha que coisa linda, amados. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado
a obra que tu me deste a fazer. Ouça o versículo de número 5. E agora, glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Sabe como que Cristo termina esse pedido no versículo de número 5? Nos dando um norte a qual glória deve ser alcançada. Diz assim: e glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Que glória que Jesus tinha, ele registrando aqui no versículo de número 5. Ele diz assim, olha, essa glória, ela tem um lugar. Enquanto aqui vivemos é de glória em glória, glória em glória. Mas qual é a glória a ser alcançada? Onde é que está essa glória a ser alcançada? O Filho disse, a glória que eu tinha junto a ti. Olha que coisa maravilhosa. Filipenses capítulo de número 2. Por que Jesus está dizendo que ele tinha junto a ti? É simples, a própria Bíblia explica-se. Filipenses capítulo de número 2, diz assim a palavra do Senhor, no versículo de número 5. De sorte que haja em vós mesmos, agora falando para a igreja, o mesmo sentimento. Qual sentimento? O sentimento que havia em Cristo, a esperança que havia em Cristo. E qual era o sentimento e qual era a esperança? A esperança nós já vimos, de que o Pai o glorificasse junto a Ele mesmo, com a glória que Ele tinha antes. Por que Ele tinha antes? Ouça o verso 5. De sorte que haja em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, ou seja, consideração, ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. O próprio Cristo, que tinha esta glória que emanava do seu próprio ser, para habitar no nosso meio, em forma de homem, ele abriu mão desta divindade, parte desta glória, e se fez carne e habitou no nosso meio. Mas próximo à sua crucificação, depois de ter vivido uma vida de obediência, e obediência até a morte de cruz, pouco tempo antes dele ir para o madeiro, ele faz essa oração ao Pai, sobre esta glória, a glória que ele tinha antes de vir e encarnar no meio da humanidade. Essa glória que a passo ele tinha como alvo de tê-la novamente junto ao Pai. E para tê-la, ele está dizendo onde é que estava essa glória e qual a única maneira dele resgatar essa glória. Ele mostra para nós e nos dá o caminho. O caminho é ser obediente até a morte e morte de cruz. Quando Cristo fez isso, ouça o verso de número 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora o Senhor nos dá essa direção.
de que no conhecimento e nessa progressão de entendimento e de transformação essa que é de glória em glória, temos um alvo a alcançar, a glória maior. E onde está essa glória maior? Está junto a ti, junto ao Pai. Qual é o caminho que eu devo alcançá-la? Que Jesus trilhou e nos deixou o ensinamento: ser obediente. Obediente até a morte e morte de cruz. Ele nos deixou o caminho dessa obediência. Obviamente, Jesus se destituiu do seu lugar original. Quando nós alcançarmos esse lugar de glória, obviamente, nós não seremos deuses. Obviamente não. Mas a Bíblia nos dá algumas pistas daquilo que está reservado para aquele que for e viver essa vida de obediência e na permanência, na perseverança de buscar essa glória. O que a Bíblia nos diz? 1 Coríntios capítulo de número 15, Paulo vai dizer que no arrebatamento da igreja, quando Cristo vier buscar e coroar a sua igreja, esse corpo mortal se revestirá de imortalidade. Esse corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Oh, maravilha! Vai recebendo essa bênção. Esse corpo mortal se revestirá de imortalidade. Esse corpo corruptível, ele se revestirá de incorruptibilidade. Filipenses, nessa mesma carta, capítulo de número 3, versículo de número 21, está escrito assim, olha, verso 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, olha só, hein? Donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então o que é que nos espera? O que nos espera? Ele vai transformar esse corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. 1 João, primeira carta de João. Quero ser fidedigno ao que está escrito na palavra. No capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 3. Ouça. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, uma palavra para mim e para você que está conosco nessa live. Agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, Cristo, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Quando nós alcançarmos esse lugar de glória junto ao Pai, nós não seremos deuses. Mas esses 3 versículos que nós citamos agora, já alimenta de uma forma tão gloriosa a nossa esperança, a nossa alma, de que essa progressão de buscar esta glória, de glória em glória, e hoje o Espírito Santo está nos lembrando que a glória maior está junto ao Pai. Não é uma glória mundana, não é uma glória passageira, não é uma glória corruptível, não é uma coroa corruptível, mas uma coroa incorruptível, uma
glória que está junto ao Pai. E o texto vai dizer que quando nós alcançarmos este lugar de glória, na manifestação do Filho de Deus, oh, aleluia, esse corpo mortal vai se revestir de imortalidade, esse corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. O texto vai dizer aqui que esse corpo frágil, esse corpo fraco se revestirá de glória do Senhor. E o texto que nós lemos que assim como Ele é, nós o veremos. Oh, maravilha de Deus! Aí quando nós começamos a ouvir apenas a leitura da palavra de Deus, é impossível considerar qualquer coisa fora disso como palavra de Deus. Você que está aí agora, você está se alimentando daquilo que é verdade, daquilo que é esperança, daquilo que é genuíno, daquilo que é promessa de Deus. Não estou julgando aqui profecias vazias, não estou julgando aqui no ar promessas sem fundamentos. Eu estou pregando para você a palavra de Deus, a promessa para a minha vida e para a sua vida, e veja como, e perceba como essa palavra está alimentando a sua alma, está alimentando o seu ser, apenas citando a palavra de Deus para o seu coração. E ao ouvir estas verdades, como é que eu posso ficar e aceitar alguma coisa menos do que isso? Como eu posso? Como eu posso me ater a homens que não têm compromisso com esta palavra? Quem não sabe pregar a palavra, apenas leia a palavra, já está bom demais. Já é o suficiente. Mas não ocupe o coração do povo, né? Com mensagens vazias, mensagem de autoajuda. Pregue a palavra de Deus. Ela é linda, como diz aqui o nosso irmão Wilson Gabriel. É linda, nós ouvimos essas promessas, estes textos que nós citamos da palavra do Senhor. Meu coração aqui está pulando mais forte, né? Quase soltando pela boca. É impossível que você não esteja sentindo a presença do Senhor. Essa é a mensagem que de fato, né, traz a transformação para a nossa vida, alimenta a nossa alma, alimenta a nossa esperança e nos coloca no centro da vontade de Deus. De que essa genuína palavra nos conduz a uma progressão de entendimento e de transformação, de glória em glória. E nós aprendemos, e eu quero deixar bem ratificado isso, que esta glória a ser alcançada, ela está junto ao Pai. É o nosso alvo, esse é o nosso alvo, de alcançarmos aquela glória junto ao Pai. Quando nós olhamos para a história da igreja, quando no século IV da nossa era, quando o cristianismo ele é consolidado como a religião oficial do Império Romano, e ele leva até mais ou menos a Idade Média, né, até o século XV, a visão, né, romanista do Evangelho, dentre os seus altos e baixos, esta mensagem gloriosa, essas promessas gloriosas, elas eram muito restritas somente aos grandes clérigos da igreja. Tinha muitos monges, muitos padres naquela época, que eles mesmos não tinham acesso à palavra de Deus. E até esse tempo, quando se falava de Deus, a ideia de que tinha-se sobre Deus é que Deus era um Deus punitivo, né? Até mesmo perdurou isso por muitos anos,
E foi muito difícil, né, o povo se libertar dessa ideia. Lembra, olha, se você fizer isso, Deus vai te castigar. Se você fizer errado, Deus vai te castigar. Essa ideia de um Deus punitivo, de um Deus mau, ela perdurou por muitos anos dentro da visão do cristianismo. Em função disso, se asseverou muito a questão da penitência, né, do flagelo. Então a penitência era algo, o flagelo pessoal de tentar aplacar essa ira de Deus. Então as pessoas se submetiam àqueles flagelos, àquelas penitências. Um exemplo clássico disso nós temos no próprio Martinho Lutero, que se você for ler um pouco da biografia de Martinho Lutero, você vai dizer que ele jejuava por inúmeras vezes, que ele investia em altos flagelos inúmeras vezes, mas ainda que fazendo isso, a ponto de chegar quase que à morte, de jejuns incontáveis, né, numerosos, mas ainda assim ele sentiu o peso do seu pecado. Foi quando então ele leu Romanos 1,17, quando ele teve acesso à palavra de Deus, ele descobriu que o justo viverá pela fé. Então quando ele entendeu que essa mensagem desse Deus punitivo, desse Deus mau, desse Deus, né, que pune, e se você não pagar a penitência, estava conduzindo praticamente à morte. E quando ele teve acesso por obra de Deus a esta palavra, foi então daí que surgiu a reforma. Então até a época da reforma, essa ideia estava muito intrínseca, né, dentro do cristianismo. E gerações por gerações foi se libertando aos poucos à medida que foi conhecendo acerca dos atributos de Deus. Conhecendo mais de Deus através da sua palavra, as gerações foram se libertando da ideia desse Deus mau, desse Deus cruel, desse Deus punitivo. Pós-reforma protestante, a igreja, séculos pós séculos, ela experimentou avivamentos pontuais. Viveu seus altos e baixos, é verdade. Mas quando veio agora o que nós chamamos da pós-modernidade, nós começamos a viver o outro extremo dessa realidade. E quando nós vivemos os extremos, nós incorremos em sérios e gravíssimos erros. Porque agora o Deus que se prega do outro extremo é um Deus que é somente amor. É um Deus que é somente provedor, protetor, longânimo, é um Deus de paz. Veja como no início se pregava um Deus punitivo, um Deus cruel, o tempo passa, agora se prega o outro extremo, se prega só que Deus é amor, que Deus é justo, que Deus é longânimo, que Deus é protetor, que Deus é provedor. E Deus de fato é tudo isso. Mas se prega os extremos, se joga luz simplesmente nos extremos. Mas eu quero chamar a atenção nessa live, para nós já irmos para o final dessa live, que mesmo que no início da igreja, na era do cristianismo romanista, quando se apregoava o juízo de Deus, não quer dizer que Deus não era amor, que Deus não era o provedor, de que Deus não era longânimo. Só que se dava mais ênfase a um atributo específico de Deus. E hoje vivemos o outro extremo. Não é porque Deus é amor, não é porque Deus é longânimo, não é porque Deus é protetor, que Deus não deixou de ser justo, que Deus não se ira. Então os extremos, uma coisa não ofusca. Deus, nós vamos aprender aqui agora na palavra, um pouquinho acerca dos seus atributos. Ele não é esse Deus coxa de retalho que muitas das vezes algum segmento religioso, alguma era, em algum tempo, ela insiste em dar ênfase. Mas a pregação deste Deus que nós vamos estar falando aqui agora
desse Deus justo, desse Deus que se ira, desse Deus que é justiça. Esse tipo de mensagem é uma mensagem impopular. E muitos têm receio de pregá-la porque tem o medo de ser taxado como moralista, de ser taxado como fundamentalista. Mas se está na Bíblia, se é de Deus, é necessário que se pregue. Mas será que eu tenho condições de pregar contra o pecado, uma vez que eu sou pecador? Será que eu tenho condições de falar dessa justiça de Deus? Irmãos, mas aquele que está pregando, ele é o mais necessitado, louvado seja Deus, de aprender para colocar em prática, porque ele também vive, ele não está imune, né, a essa transformação de Deus. Então, de forma alguma, ele vai ser moralista, embora ainda que ele pregue algo que ainda não é verdade na sua vida. Mas ele também, como qualquer um, ele está nesse processo de aprendizado, de glória em glória. Ele simplesmente foi separado por Deus para pregar esta verdade. Para pregar essa verdade. E agora que eu vou falar com os amados, porque ao contrário dessa maioria dessas pregações, que só prega esse Deus provedor, esse Deus que é amor, esse Deus que é longânimo, eu vou ler Bíblia para os amados. Mateus capítulo de número 10. Mateus capítulo de número 10. Os irmãos compreenderem da seriedade que é a pregação do Evangelho de Cristo. Mateus capítulo de número 10. Do verso 24 ao verso 28. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Isso é Cristo falando para os seus discípulos, dando-lhes a comissão de anunciar o arrependimento e a mensagem do Evangelho. Aí Jesus vai dizer assim no verso 27. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, pregai-vos sobre o telhado. O que é que Jesus está mandando pregar sobre os telhados? E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Sabe o que Jesus está falando aqui? Sabe quem é que vocês devem temer? Vocês não devem temer o homem. Vocês não devem temer o violento, sanguinário. Vocês não devem ter medo de Satanás. Vocês não devem ter medo de coronavírus. Vocês não devem ter medo de opressão. Sabe o que vocês devem temer? Aquele que pode lançar a sua alma, fazê-la perecer no inferno, a sua alma e o seu corpo. Sabe quem é esse? O único capaz de fazer a alma e o corpo perecerem no inferno? Deus. Deus. Este é o único capaz. É Deus. E como é que Deus faz uma alma perecer? Mas peraí, Deus não é amor? Mas peraí, Deus não é longânimo? Mas peraí, mas Deus não é provisão? Deus é isso tudo. Mas esse mesmo Deus que é amor, que é provisão, que é socorro, bem presente na angústia, é esse mesmo Deus que nos chama ao seu amor, que quer nos salvar, é este mesmo Deus que lança no inferno a alma e o corpo daqueles que se rebelam contra Ele, daqueles que se levantam contra Ele. E como é que Deus faz isso?
é que o Senhor faz isso? Eu disse que eu vou ler Bíblia. Evangelho de João, capítulo de número 12. Capítulo de número 12, versículo 46 e o versículo 48. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 46 ao versículo 48, Evangelho de João, capítulo 12. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém, irmão, é muito sério que eu estou lendo, e se alguém ouvir as minhas palavras, como você está ouvindo, como eu estou ouvindo, e não crer, eu não o julgo. Jesus está dizendo, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Ah, e tá vendo, pastor Jerry? Deus não veio julgar ninguém no inferno, Deus veio para salvar o mundo. Vamos continuar lendo? Verso de número 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem a julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Como é que a alma é lançada no inferno? A alma e o corpo é lançado no inferno. É Cristo que quer fazer isso? Não. Mas ele está dizendo aqui, olha, aquele que ouve a minha palavra e não crê nessa palavra, a partir de agora você já tem quem te julgue. Quem é que te julga? A própria palavra. A própria palavra. Interessante agora, a Bíblia vai dizer, Efésios capítulo de número 5, olha que coisa linda é a palavra de Deus. Efésios capítulo 5, no versículo de número 25, diz assim, olha, fazendo um paralelo da tratativa do marido e a mulher com Cristo e a igreja. Diz assim: vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Escute, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Mais um texto, 1 Pedro, capítulo 2, capítulo 1, diz assim a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 22. Diz assim, verso 21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma. Escute isso, igreja. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, como com o coração puro, purificando a vossa alma na obediência à verdade. Olha que coisa maravilhosa, povo de Deus. A mesma palavra que é capaz, e ela nos julga, e é capaz de lançar a nossa alma e o corpo no inferno, o conhecimento e a não prática, não crer nessa palavra, é a mesma palavra que nos purifica, é a mesma palavra que nos lava, é a mesma palavra que nos salva. Entendeu o aferidor entre os céus e o inferno? É a própria palavra. Não é o pregador que te julga, é a palavra. Nem Cristo, embora sendo ele a própria palavra, o verbo que se fez carne, ele diz: eu não vim para julgar, mas vós já tem que vos julgue. A própria palavra
de Deus. E é por isso que o próprio Senhor vai dizer lá em Jeremias capítulo 1, verso de número 12, dizendo assim: eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Por que Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la? Porque é esta mesma palavra que tem o poder de nos lançar no inferno ou de nos arrebatar aos céus e estarmos para sempre com o Senhor na eternidade. E é com esta palavra, ele diz pela boca do seu profeta: eu velo, eu zelo, eu vigio sobre a minha própria palavra para cumpri-la. E aqui, quero aqui abrir um parêntese, para uma interpretação muito errada e muito mal pregada e mal vivida por muitos, que está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 13, que diz assim a palavra de Deus. Olha, 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 13, diz assim: se formos infiéis, Ele, o Senhor, permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Aí as pessoas, eu quero acreditar que nem é por malícia, nem por rebeldia, mas eu quero acreditar que é por falta de conhecimento. Quantas vezes você já ouviu e você já se pautou sobre essa palavra, dizendo assim: bom, se eu for infiel, Deus permanece fiel, Ele não pode negar a si mesmo. Então, ainda que eu seja infiel, o Deus que eu sirvo permanece fiel. Peraí, mas Ele é fiel a quem? Ele permanece fiel a quem? Jeremias 1,12 diz a quem que Ele é fiel: eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Esse versículo não dá base para justificar a minha infidelidade. Ele permanece fiel, mas é com a palavra dele, não é comigo. Por quê? A Bíblia diz lá em Deuteronômio e tantas outras passagens: eis que vos propõe a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção, Deus falando para Israel. Ou seja, se Deus, pela sua palavra, nos dá o livre-arbítrio da nossa decisão, se eu escolher obedecê-lo, ou seja, embora tendo as minhas limitações, sendo falho, mas enquadrado dentro de uma vida abalizada pela sua própria santa palavra, de arrependimento sincero, de luta contra o pecado, se eu estiver enquadrado nessa realidade, Ele permanece fiel. Ele vai me propor a bênção, Ele vai me designar a bênção, Ele vai me destinar ao céu de glória. Sabe por quê? Porque Ele é fiel com a palavra dele. Agora, se eu escolher viver uma vida desregrada, uma vida de rebeldia, de pecado contínuo, Deus permanece fiel. Eu vou colher maldição. Entendeu a diferença ou não? Eu vou colher a maldição. Sabe por que eu vou colher a maldição? Porque se Deus é fiel com a palavra dele e eu vivo uma vida de rebeldia, Deus não tem como me abençoar. Por quê? Porque Ele é fiel com a palavra dele. E a palavra dele diz que se eu for rebelde, se eu for pecador, está destinado ao juízo eterno, a sentença eterna. Então Deus é fiel com a palavra dele. Eu e você é que temos que alinhar com a promessa e a palavra dele. Deus tem compromisso com a sua palavra. Amém? Receba isso em nome de Jesus. E agora, para nós caminharmos para o final de fato, eu quero, para compreender e concluir os irmãos com mais facilidade, nós precisamos entender o porquê, o que dá base a essa fidelidade de Deus. Eu disse lá no início e volto a repetir. Precisamos entender
um pouco acerca dos atributos de Deus. Quando nós falamos de atributos de Deus, existem os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. O que são os atributos incomunicáveis? São atributos, características peculiares que só pertencem a Deus. E Ele não nos comunica, como, por exemplo, a tua eternidade. Só Deus é eterno. A tua onipotência. Só Deus tem todo o poder. A tua onisciência, só Deus é que sabe de todas as coisas. A tua onipresença, só Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. A sua imutabilidade, só Deus permanece imutável. Esses são alguns de tantos atributos que é exclusividade do próprio Deus, incomunicáveis. São incomunicáveis, mas atributos comunicáveis, que pertencem a Deus, mas que Ele comunicou ao ser humano, tais como o amor, é um atributo de Deus, mas Deus comunicou conosco. Nós temos também o atributo do amor. A bondade é atributo de Deus, mas Deus também nos deu a condição desse atributo da bondade. O conhecimento é um atributo de Deus. Deus nos deu a capacidade de raciocínio, o intelectual, né? E tantas outras coisas que nós poderíamos citar, que são atributos comunicáveis. São características de Deus que são encontradas em nós, simples mortais. Ok? Bem resolvido isso? Atributos incomunicáveis são de Deus e atributos comunicáveis são aqueles que Ele comunica com o ser humano. Voltando ao texto que nós lemos, como base dessa mensagem, João 16:8, dizendo assim que o Espírito Santo, que nos fora dado, ele tem, dentre tantos atributos que a Ele foi confiado na condução da sua igreja, diz assim, no verso de número 8, o Senhor faz questão de enfatizar esta ação do Espírito Santo, dizendo, quando Ele vier, e Ele já veio, e Ele está em nós, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ok? Do pecado, é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, dentro de tantas atribuições, o texto vai nos assentar. Isso aqui é lindo. É como se o Senhor puxasse uma cadeira e colocasse diante de nós o Senhor. Ele está dizendo assim, olha, o Espírito Santo vai dar dons espirituais, o Espírito Santo vai regenerar, o Espírito Santo vai conduzir a igreja, o Espírito Santo vai capacitar, o Espírito Santo vai fazer tantas maravilhas. Mas nesse momento, o Senhor puxa uma cadeira, nos assenta do lado da cadeira, de frente a nós, e vai dizer assim, mas preste atenção em três coisas que o Espírito Santo vai agir. Ele chama e canaliza num particular. Três coisas. Dentre tantas coisas, eu quero que vocês se atentem para essas três coisas que o Espírito Santo vai fazer. E só Ele que pode fazer. Ele vai falar com você, no seu coração, acerca do pecado. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Oh, glória. Oh, aleluia. O Espírito Santo vai estar diante de ti. Ele vai ter um particular com você no seu coração acerca do pecado. Ele vai mostrar para você, aleluia, o que desagrada a Deus. Ele vai mostrar para você práticas reprováveis diante de Deus. Ele vai te despertar sobre práticas que está conduzindo a sua alma para o inferno. Ele vai despertar em você atitudes, algo, coisas, pessoas,
a qual você está envolvido, que está te distanciando de Deus e da sua verdade. Só o Espírito Santo de Deus é que vai te convencer, porque se o Espírito Santo não te convencer, se ele não me convencer, se ele não estiver em mim, agindo em mim, nós somos capazes das piores atrocidades que um ser humano pode fazer. Nós praticamos as piores aberrações e ainda assim vamos achar que isso é normal. Então o Espírito Santo, ele vai nos assentar no divã e vai tratar conosco acerca do pecado. Porque é somente o pecado que nos afasta de Deus. É somente a prática do pecado que nos distancia de Deus. Então ele vai tratar acerca do pecado conosco. Ele quer tirar esta mancha. Ele quer tirar e nos convencer, olha, isso aqui vai te afastar de Deus. Isso aqui vai te trazer morte espiritual, vai te trazer cegueira espiritual. É o Espírito Santo quem faz isso. Ele que vai nos fazer lembrar daquilo que é santo, daquilo que é puro. Ele que vai nos chamar para esse lugar de santidade. Ele vai tratar seriamente conosco do nosso pecado, da nossa conduta errônea. O Espírito Santo vai tratar seriamente comigo e com você acerca do pecado. Porque se o pecado não está nos incomodando, é porque nós estamos vazios do Espírito Santo. É porque há muito tempo nós deixamos a chama do Espírito Santo de Deus se apagar na nossa vida. Já perdemos a sensibilidade, já não entristecemos mais por causa das nossas práticas erradas. Já vivemos na carne, já voltamos e temos prazer com as coisas do mundo. E o Espírito Santo é o único capaz de restaurar esse temor de Deus, é o único capaz de restaurar essa consciência do mal que o pecado nos faz e de por onde ele quer nos conduzir. É somente o Espírito Santo. E para tratar desse pecado, o Espírito Santo ele vai nos relembrar dois dos atributos que eu citei de Deus. De como deve ser a nossa tratativa do pecado para nós entendermos o pecado. Ele vai trazer à baila dois dos atributos de Deus, que é a sua justiça e o seu juízo. Nós temos que olhar para o pecado com as lentes da justiça e do juízo de Deus. Recebeu aí ou não? Se eu estiver olhando o pecado pela minha percepção, eu vou achar que aquilo não é pecado, mas eu tenho que enxergá-lo na ótica da justiça e do juízo de Deus. É isso que o Espírito Santo está fazendo com essa passagem. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus vai tratar do pecado pelas lentes da justiça e do juízo dos atributos de Deus. E qual é a lente, quando eu olho para o pecado, acerca da lente da justiça? A justiça de Deus, que é perfeita, não é a nossa justiça, não é a justiça do homem, não é a justiça corrupta do homem, mas a justiça perfeita de Deus que está em Cristo. Como é que nós observamos a justiça de Deus? Em Cristo Jesus, porque só há justiça diante do Pai através de Cristo. E se nós devemos tratar o pecado pela justiça de Cristo, como deve ser entendido isso? Uma vez entregando a sua vida para Cristo, vivendo essa busca contínua de aprendizado de glória em glória, com o alvo da glória maior que está na presença do Pai, ao entregar nossa vida para Cristo,
reconhecê-lo como o único Deus e Salvador, o que acontece com o pecado na nossa vida? Primeiro, nós somos justificados pelo Cristo, por Cristo, pela obra que Ele fez na cruz do madeiro. Então agora, nós somos aquele que entrega a sua vida para Cristo. Ei, grava isso aqui no seu coração. Aquele que entregou a sua vida para Cristo, ele foi livre da culpa do pecado. Recebeu aí ou não? Em Cristo, ele nos livra na sua justificação, na obra que ele fez, da culpa do pecado. Se você está em Cristo, Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha o Espírito falando aí, ó. Olha o Espírito falando, que anda segundo o Espírito, ele vai te convencendo. Não importa o pecado que você praticou, não importa a vida desregrada que você viveu, ou que você está vivendo, não importa o nível de decadência que o ser humano possa ter experimentado, seja dominado pela idolatria, seja dominado pelos vícios, seja dominado pela prostituição, seja dominado pelo pecado, se você se arrepender agora, entregar sua vida para Cristo, a culpa, nós somos livres dessa culpa. Não importa aquilo que fizemos, em Cristo nós somos nova criatura. Tudo que nós fizemos, a Bíblia diz que é lançada no esquecimento. Jesus não nos lança em rosto os nossos pecados passados, porque nós somos livres em Cristo da culpa do pecado. Recebeu essa palavra? Não importa o que você tenha feito ou o que você está fazendo hoje. Se sinceramente você se render a Cristo, você é liberto da culpa do pecado. Você não tem que em Cristo levar nenhum fardo. Porque Cristo não é como um homem que lança em rosto. Olha, eu te perdoei. Olha, você errou, eu te perdoo. Cristo não faz isso. Jesus é lindo, ele não é lindo. Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus leva em conta a partir dele para frente. Então, se você ainda está vivendo essa vida com o peso do pecado, com a culpa do pecado te corroendo, e você às vezes quer ir para Cristo, quer levantar suas mãos e confessá-lo, mas acha que vai levar esse fardo de culpas, de tantas coisas que você fez de errado, assim como eu. Ei, em Cristo, nós somos livres da culpa do pecado. No segundo momento, em Cristo, na santificação, que é um atributo do Pai, que Ele comunicou conosco, a santificação nos livra do poder do pecado. Porque o pecado, ele continua batendo a nossa porta dia após dia. Pratos de tentações são lançados diante dos nossos olhos. Há muitas coisas que nos seduzem, principalmente no contexto que nós vivemos, né? De tantos prazeres carnais, de tantas coisas que o mundo oferece, mas o processo de santificação, ele nos livra do poder do pecado. Recebeu essa palavra? O pecado não tem poder sobre a vida daquele que busca viver uma vida de santificação diante do Senhor. Cristo, ao aceitá-lo, ele nos justifica do pecado. Nós somos livres da culpa. O processo de santificação, de glória em glória, nos livra do poder do pecado. Vivemos dentro desse mundo caído, dentro desse mundo corrompido, mas o pecado, ele não nos dominará mais, porque estamos vivendo uma vida de busca, de renúncia, de luta, porque a Bíblia diz que importa que o reino de Deus seja conquistado à força, ou seja, é uma luta constante, é uma luta da alma, do espírito contra a carne quer os prazeres, a carne quer os vícios, a carne quer as vaidades, a carne quer a satisfação, a carne quer curtir as noitadas, a carne quer se embriagar, a carne quer ficar louca.
Mas o Espírito quer Deus, o Espírito quer unção, o Espírito quer ouvir a voz do Espírito da glória de Deus, o Espírito quer sentir a presença, o Espírito quer o céu, o Espírito quer a glória maior, o Espírito quer a transformação, o Espírito quer a libertação, e essa luta constante. Louvado seja o nome do Senhor. Receba dessa palavra. Nessa luta constante, eu preciso aqui de dizer, o Espírito Santo me faz lembrar, Paulo, nessa luta, Paulo vai dizer assim, em Romanos, dizer assim, olha, falando com o Senhor, o bem que eu quero fazer, o apóstolo Paulo, hein? Não é pastor Jair, não, apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, esse eu acabo fazendo. Faço planos para viver uma vida reta, de fato, vou viver uma vida com Deus, eu faço tantos planos para ter uma vida transformada, e esses planos são sempre frustrados, porque eu acabo não fazendo. E o mal que eu digo, que eu não vou fazer, eu não vou beber, não vou fumar, não vou prostituir, eu não vou fazer nada mais de errado, eu acabo fazendo. São as palavras de Paulo. Aí Paulo vai dizer assim, quem me separará do corpo dessa morte? Maldito o homem que sou, perecível homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Como assim me livrará do corpo dessa morte? Morte tem corpo? Não, morte não tem corpo. Então o que é que Paulo estava dizendo? Deixa aqui rapidamente. Uma das sentenças que o Império Romano dava àqueles que cometiam homicídio, ou seja, aqueles que tiravam a vida de outras pessoas, sabe qual era uma das sentenças, diz a tradição? Que pegava o corpo da pessoa que morreu, o corpo dela, e amarrava o corpo dessa pessoa no corpo do homicida. Entendeu? Pegava o corpo da pessoa que havia sido morta e amarrava no corpo do assassino. Para quê? Qual que era o objetivo? À medida que aquele corpo fosse entrando no estado de putrificação, à medida que aquele corpo fosse de fato apodrecendo, o assassino também ia absorvendo, né? Imaginem, né? O contato de alguém vivo com um corpo morto, bactérias. Então o assassino morreria tão igualmente como aquele que lhe tirou a vida. Então eles pegavam o corpo morto e amarravam no corpo do assassino. Então Paulo está fazendo aqui um paralelo, dizendo o seguinte: quem me separará do corpo dessa morte? Em se tratando das nossas duas naturezas, ou seja, essa natureza carnal, essa natureza limitada que tende para o mal, tende para o pecado, ok? Mas que ela agora está mortificada, porque agora sou uma nova criatura em Cristo. Mas embora eu tenha entregado minha vida para Cristo, embora eu tenha nascido de novo, essa minha natureza ainda existe comigo. Então, exemplo do que disse Paulo, esse que está vivo em Cristo ainda, carrega essa velha criatura, essa antiga natureza que fica na sua decomposição, tentando tirar a minha própria vida. Foi disso que Paulo está falando. Então, quem me separará do corpo dessa morte? Quando é que eu vou ser livre dessa natureza que quer me contaminar? Quando é que eu vou ser livre dessa natureza que quer sobressair, sobrepujar sobre a minha alma que está viva em Cristo? E quando Paulo se sentiu, falou assim: eu sou incapaz de vencê-la. Maldito o homem que sou. O Senhor bradou do céu dizendo assim: ei Paulo, a minha graça, ela te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então Paulo vai dizer assim, quando ele compreendeu que não era pela força dele que ele venceria o pecado, ele vai entender dizendo assim, quer dizer que é a graça de Deus que em mim, plena em mim, a ação do Espírito Santo, que vai fazer com que essa minha velha natureza não venha sobressair sobre a minha nova criatura. É a graça dele, é a presença dele em mim, é a única maneira de que o poder dele se aperfeiçoando na minha fraqueza. Eu sou vencedor porque ele está em mim.
E para nós concluirmos, e esse corpo vai até quando, pastor GR? Até o arrebatamento da igreja, até nós encontrarmos com o Senhor nos ares. Por quê? Relembrando, aceitar a Cristo, nós somos justificados. Nós não carregamos nenhum fardo. O peso do pecado, a força do pecado, a culpa do pecado. Nós somos justificados, nós não temos mais a culpa do pecado. A santificação, nós não temos mais o poder do pecado. E a glorificação, nós vamos, como eu disse lá no início da mensagem, esse corpo mortal se revestirá de imortalidade. E essa carne corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Então, ou seja, nós seremos livres da presença do pecado, da culpa, do poder e da presença do pecado. Recebeu essa palavra? Em nome de Jesus. E agora, para nós concluirmos, o Espírito Santo nos faz lembrar do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Deus é um justo juiz. E uma dos atributos de Deus é a sua imutabilidade. Deus é justo, sempre justo. Então a Bíblia vai dizer, eu vou ler o último versículo para nós concluirmos. Apocalipse capítulo de número 20. Que fala do juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ouça isso. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida. O juízo de Deus. O juízo de Deus. O Deus que é amor. O Deus que é longânimo. O Deus que é benigno. O Deus que é provedor. O Deus que é socorro. O Deus que é paz. O Deus que é a santidade. Esse mesmo Deus, ele é juiz e justo juiz. E esse mesmo Deus, conforme Mateus capítulo, que nós lemos capítulo 10, verso 24 a 28, ele diz: não tema o homem, não tema o que possa te fazer o homem, não tema o que possa te fazer os anjos, não tema o que possa te fazer o mal, as enfermidades, o coronavírus, como eu disse lá no início. Mas temei antes aquele que pode te lançar a alma e corpo no inferno. Esse único capaz de fazer isso é o Senhor, é Deus. A mensagem do Evangelho, quando nós falamos dos atributos de Deus, nós temos que falar de todos os atributos de Deus. Todos os atributos de Deus. Naum capítulo, livro do profeta Naum, capítulo 1, verso 3 diz assim: Deus é bom e Ele conhece os seus. Deus é bom e Ele conhece aqueles que são seus. Quando nós falamos que Deus é bom, quando nós falamos que Deus é santo, benigno, provedor, misericordioso, justo, quando os justos ouvem isso, o coração se alegra. Quem não gosta de ouvir as maravilhas de Deus? Mas por outro lado, ouvir que Deus é bom é um perigo muito grande. Por que ouvir que Deus é bom é perigoso? Sabe por quê? Porque Deus é bom, nós não somos.
Deus é santo, nós não somos. Deus é justo, nós não somos. Nós servimos a esse Deus que é bom e nós não somos. Servimos a um Deus que é justo e nós não somos. Servimos a um Deus que é benigno, misericordioso, perfeito, e nós não somos. Esse é o grande perigo da nossa vida, de dizermos que nós nos relacionamos com esse Deus, praticando exatamente o oposto de quem Ele é. Nós glorificamos ao saber dos atributos de Deus. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso, mas traz um peso, uma responsabilidade muito grande. Agora, se você pautou a sua vida, para aqueles que pautaram as suas vidas na idolatria, esse não tem o que temer, tem? Aqueles que pautaram a sua vida adorando animais. A pessoa lá na Índia, que são mais de 4 milhões de deuses, vaca é Deus, rato é Deus, cobra é Deus, boi é Deus, rio é Deus. Esse que tem uma vaca como Deus, não é para rir não, tá? Que tem uma vaca como Deus, ele vai ficar preocupado com o quê? O máximo que ele pode levar do Deus vaca é um coice ou uma chifrada, né? Ele não pode fazer nada mais do que isso. Aqueles que têm como seu norte, que pautaram a sua vida em tomar chazinho de algumas ervas alucinógenas, ele vai se preocupar com o quê? Ter medo de quem? Aqueles que são seguidores de filosofias humanistas, que pautaram a sua vida, né, nos conhecimentos de Buda, nos conhecimentos de sei que lá o quê, de Aristóteles. Esses têm que ter medo de quê? O que pode lhe fazer Buda? O que pode lhe fazer Aristóteles, Platão, Darwin? O que pode fazer esses homens? Nada. Aquele que seguiu pelo viés do ateísmo, esse vive despreocupado, deita, dorme, está preocupado com o quê? Agora eu e você, nós conhecemos e entregamos nossa vida ao Deus verdadeiro. E ele diz assim, olha, ele não só diz que ele é santo, mas ele diz assim, sejais santos porque o vosso Deus é santo. Sede perfeito porque o vosso Deus é perfeito. Sabe o que Deus falou com Abraão? Depois de ele ter dado uma vacilada, Deus chama ele para um compromisso. Depois de 13 anos de silêncio, Deus chama Abraão e fala assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Não mandou só andar na presença de Deus, não. Anda na minha presença e ser perfeito. Porque o vosso Deus é perfeito. Porque o vosso Deus é santo, é justo, é bom. Louvado seja, mas ele também é juízo. É juízo. Que essa palavra, irmãos, possa ter tocado o seu coração. Porque Deus tem nos despertado para trazer essa verdade para o seu coração. Porque nós vamos dar conta de todas as nossas ações, de todas as nossas escolhas. E hoje nós estamos vivendo um tempo aceitável. Faça uma introspecção da sua vida. Se você já aceitou a Cristo, né, use a palavra de Deus como esse aferidor. Veja do que você está se alimentando. Não se deixe enganar. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da palavra de Deus. Porque é pela palavra que nós somos condenados e é pela mesma palavra que nós somos santificados. Oh, maravilha! Se você ainda não aceitou a Cristo, você que está nos ouvindo, ainda não se entregou, ainda não se desprendeu, busque de fato fazer isso o mais rápido possível, porque a data da sua vinda é segredo que só o Pai sabe.
E pode ser hoje, pode ser essa noite, pode ser amanhã. Mas não importa quando será, mas quando for, a nossa vida vai estar nessa busca gloriosa de contemplarmos esta glória indizível que Jesus, o Filho, nos ensinou. A glória que estava junto a ti, essa glória maior está junto ao Pai. E o único caminho é obediência à sua palavra. Que Deus abençoe a todos poderosamente. Eu quero fazer uma oração para nós concluirmos. E se você tem lutado contra o pecado, né? Uma palavra aqui para alguém que está nos ouvindo. Pastor, é verdade, eu tenho lutado, eu entreguei minha vida para Cristo, mas eu não consigo, eu tenho sido derrotado em algumas áreas da minha vida. Pelo simples fato de você estar entristecido, isso é sinal que tem vida espiritual, tá bom? Isso é sinal que tem vida espiritual. Levanta a cabeça, busca com mais firmeza, e Deus vai, à medida que você absorve da palavra, vai se enraizando e vai se fortalecendo, e a graça de Deus vai sempre operar a seu favor. Pelo simples fato de você entristecer, já é o Espírito Santo te incomodando, te convencendo, e você vai agora lutar, perseverar para não praticar mais aquilo. E você que deseja, eu sei que Deus está falando, você não está ouvindo essa live, participando conosco aqui em vão, porque Deus já está trabalhando no seu coração. Um pouquinho ontem, um pouquinho hoje, louvado seja Deus, Deus já está trabalhando no seu coração. E Deus vai concluir. Aquele que começou a obra, Ele é poderoso para concluí-la. Bendito Deus. Eu quero entregar nas mãos do Senhor cada uma de todas essas vidas preciosíssimas que estão aqui nessa live, outras que ouvirão e assistirão posteriormente. Que Teu Santo Espírito, Pai, que é o único capaz de nos convencer dessa verdade, que é, Deus, a Tua santa palavra, de nos conduzir por esse caminho, Deus, de luz. Ó Deus Espírito Santo, vai de encontro a esta vida, Senhor. Fortalece aquele que está fraco, enche aquele que está vazio, salva aquele que está perdido, Pai. Dá direção, ilumina, remova todas as, ó Deus, as vendas dos olhos, para que possam enxergar a Tua verdade. Deus, que sejam salvos em nome de Jesus, e tenham, Deus, as suas vidas transformadas, Pai, e que através dessa vida, Pai, sendo levantado como uma coluna, toda a família, toda a parentela, venha, Deus, ao pleno conhecimento da verdade, e toda a família possa experimentar dessa glória maravilhosa, Deus, que é a nova vida em Ti. Ó Deus, que é o alimento na Tua palavra, que é a esperança maior da Tua vinda para nos buscarmos e estarmos com o Senhor. Cura aquele que está enfermo, aquele que está passando, Deus, por um processo agora, Pai, aquele que está oprimido, aquele que está dominado por vícios, que sejam libertos agora, Pai, e restaurados para a glória do nome do Senhor. Que haja testemunhos de vidas sendo salvas, de vidas curadas e libertas, Pai. Ó Deus, através de um encontro maravilhoso com o Teu Santo Espírito, e que essa palavra possa, Deus, produzir, Deus, vida e vida em abundância, e que tudo seja para a glória do nome do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Povo de Deus, que Deus abençoe a vida de todos, ratificando o nosso encontro toda segunda-feira a partir das 9 horas. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela participação de todos, pela paciência de estar conosco até agora, em nome de Jesus. Fiquem na paz, que Deus abençoe a todos.